sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e a gente tá acostumado aí a ver artistas cantando canções em outras línguas que não é aquela que eles estão acostumados a falar desde que nasceram. Inclusive, recentemente a gente fez um vídeo de famosos que cantam em diversas línguas, né? Acontece que alguns desses cantores aí resolveram inovar e não somente não cantam em suas línguas nativas, como na verdade às vezes cantam em línguas que nem mesmo existem. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de artistas famosos que fizeram músicas em línguas fictícias. Bom, foi em 2005 que a Enya lançou o disco Amarantine, que foi um verdadeiro sucesso comercial, vendendo milhões de cópias no mundo inteiro, apesar de ter recebido críticas mistas, com alguns desses críticos aí não curtindo tanto assim o seu trabalho. E uma das coisas que ajudou esse álbum a chamar a atenção foi o fato de que algumas músicas que estavam nele eram cantadas em Loxian, que foi um idioma inventado somente para que ele fosse cantado nesse disco. E tudo começou quando a artista aí foi convidada para fazer uma das músicas que faria parte da trilha sonora do primeiro filme do Senhor dos Anéis, lá em 2001. Porém, para isso aí, ela deveria cantar na língua dos elfos, que também é uma língua fictícia mais inventada pelo Tolkien lá, quando ele escreveu os livros. Então não é a história dessa canção que a gente vai contar por aqui, tá? Mas ela teve bastante influência aí no tal Loxian, vocês vão entender. Isso porque para a composição aí dessa música que seria parte da trilha sonora, ela contou com a ajuda da poeta e letrista Roma Ryan. E tudo correu tudo bem, a música foi um sucesso, faz parte do filme, todo mundo gostou e tá tudo certo. Assim, quando a Enya aí começou os trabalhos aí para fazer o disco Amarantine, ela contou com a ajuda novamente da Roma Ryan e do seu marido Nick Ryan. Isso para a composição das letras. Acontece que a Roma aí achou pouco satisfatório que nesse novo disco a Enya cantasse somente em irlandês, inglês e latim. Isso aí era coisa pouca demais para ela queria aí muito mais que isso. E assim então ela decidiu criar todo um novo idioma para que fosse cantado nesse disco, que foi justamente o Loxian. Assim, então, ela imaginou a linguagem de um povo futurista e que vive um planeta distante. Isso para inventar ali qual o tipo de sonoridade que essa língua teria. E meio que misturando ali elementos de idiomas reais, né, como o anglo-saxão, o hindi, galês e Siberian Yupik, transformando aí, então, segundo a própria Roma, essa linguagem em um idioma eclético. Então, pro disco aí foram compostas 3 canções cantadas pela Enya nessa língua, que ganharam inclusive títulos em Loxian, sendo elas Reavia, Eahim Laiaeye e Siombria. E como vocês puderam ver, eu também sei falar muito bem Loxian. Pra quem não conhece, a Sigur Rós é uma banda islandesa de rock alternativo que ficou bastante conhecida lá nos anos 90. Principalmente em 99, quando eles lançaram seu segundo disco, chamado H.Etzbyrjun, que foi o primeiro lançamento internacional deles. Com a crítica, na época, considerando esse aí como um dos melhores álbuns de todos os tempos e comparando eles até mesmo ao Radiohead. Com as músicas aí do disco fazendo parte de trilhas sonoras de filme como Vanilla Sky, da série 24 Horas, que nessa época aí bombavam demais. E eu tô falando isso tudo aqui só para vocês entenderem o quão grandes eles estavam nessa época. E por toda a carreira deles aí, eles tiveram então músicas normalmente sendo cantadas ou em islandês ou em inglês. Porém, nos primeiros discos deles, incluindo aí no H.Etzbyrjun, eles tinham músicas que foram cantadas ainda em uma outra língua. E que também não era de nenhum outro país, que era chamada Volenska em islandês, ou Hopelandic em inglês. Ela tem nome até em 2 línguas diferentes. Que é então um idioma bem específico do vocalista da banda, o Jones. E essa linguagem é diferente lá do Loxian cantada pela Enya, né, que tem palavras definidas e até uma gramática coerente. Mas foi, de fato, criada aí pelo vocalista para que fosse considerado como uma língua inventada. E ela funciona ali dentro das músicas como se ela fosse uma espécie de instrumento musical, com os sons ali, então, sendo escrita como se fossem letras, sabe? A, pá, p, pá, ao invés de palavras formadas mesmo. É como se, por exemplo, ele acompanhasse ali a melodia da música, mas sem falar palavra nenhuma. E exemplos de canções aí que são cantadas dessa forma nos primeiros discos é Avon e Osen Osen. Mas no final aí esse idioma acabou dando tão certo que foi lançado um disco conhecido apenas como Parênteses Álbum ou Untitled Álbum, onde todas as músicas são cantadas totalmente ou parcialmente em Volenska. Uma curiosidade aí desse disco é que nenhuma das músicas ganhou nome, tá? Elas não têm nome nenhum.
Outra banda que não é tão conhecida assim aqui no Brasil, mas que é bem famosa em outros países é a Cocteau Twins, que é uma banda pós-punk com uma pegada ali meio gótica também, que ficou conhecido ali nos anos 80, sendo considerados aí como um dos precursores de dois estilos musicais, que é o hétero e o dream pop. E a vocalista da banda, né, que é a Elizabeth Fraser, ou Liz, como é chamada pelos fãs, marcou muito ali pela sua forma de cantar, usando tons ali angelicais e meio misteriosos ao mesmo tempo, com alguns críticos chamando ela até mesmo como a voz de Deus, olha só. Mas o que importa aqui pra esse vídeo é que foi ali a partir do terceiro disco da banda, que foi o Treasure, lançado em 84, que ela inventou uma espécie de dialeto enquanto cantava as músicas. E um grande exemplo disso é a música Beatrix. E nesse caso aqui, né, ao contrário dos outros dois que eu falei, essa linguagem cantada por ela não ganhou um nome. Mas a forma como ela cantava as letras acabou ficando bastante conhecida. Mas a história não para por aqui, já que quando eles lançaram o disco Bluebell No em 88, essa linguagem mudou e se tornou de fato intraduzível. E exemplos disso são as músicas Carolyn Finger e The It Global Blow. E esse caso aqui é diferente aí também dos exemplos anteriores, porque quando você busca pela letra dessas músicas, você encontra elas, encontra em inglês. Porém, quando você ouve o que ela tá cantando, definitivamente não é a mesma coisa que tá escrito lá. E algumas pessoas falam que isso aconteceu por conta do seu alcoolismo, já que ela nunca lembrava ali o que ela tinha escrito em suas composições, então que quando ela ia cantar ali, inclusive quando ela estava gravando os discos, tá? Não era só ao vivo, ela simplesmente juntava ali alguns fonemas que fizessem sentido com a melodia da música. Ela mesma nunca falou sobre isso, mas a verdade é que essa língua aí cantada por ela marcou o mundo da música e também os fãs da banda, inclusive com muita gente considerando ele de fato como um idioma fictício. Mas pessoal, a pedido de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, foi nos anos 80 que o duo australiano Dead Can Dance ficou conhecido, trazendo aí um estilo também meio pós-punk, meio gótico e se tornando aí com isso um dos nomes mais importantes da gravadora 4AD. Com eles chegando até mesmo a atingir a segunda posição nas paradas do Reino Unido, isso com o seu segundo disco, que foi o Spin an Ideal. Acontece que algumas das músicas da banda também são cantadas em idioma inventado, e nesse caso aqui pela vocalista Lisa Guerra, com essa língua aí estando presente em músicas como Now You Are Free, Come Tenderness, Serenity, The Valley of the Moon, Tempest, Pilgrimage of Lost Children, Coming Home e Sambian. E nesse caso aqui, aparentemente, pelo menos, a língua realmente tem um significado, já que ela diz que ela começou aí a cantar nesse idioma inventado por ela mesma quando ela tinha ali mais ou menos uns 12 anos de idade, e que seria uma espécie de linguagem do coração. Ela mesmo falou isso tudo, tá? Já que quando era criança ela acreditava aí que ao cantar dessa forma ela estaria falando com Deus. E assim então, já adulta e conhecida na música, ela decidiu colocar esse idioma em alguma das músicas da banda. E essa língua, falada por ela, também não ganhou nome, mas acabou ficando conhecido. Inclusive uma das músicas aí, que uma parte pelo menos é cantada nele, fez parte da trilha sonora do filme O Gladiador, lançado em 2000, que é a música Now We Are Free. E agora, para encerrar aqui, a gente vai fazer ali uma menção honrosa, já que esse artista aqui usou aí uma espécie de língua fictícia somente em uma música. Mas, apesar disso, foi antes aí de todo mundo que a gente já falou nesse vídeo, tá? Isso porque foi no ano de 1977 que o David Bowie lançou a música Subterraneans, que a princípio começou a ser feita ali para fazer parte da trilha sonora do filme The Man Who Fell to Earth, lá em 1975. Porém, acabou não entrando aí e foi parar no álbum Low, lançado em 77. E a música ali, ela é cantada em inglês. Porém, bem no finalzinho ali, meio misturado com um solo improvisado de saxofone feito pelo próprio David Bowie, dá pra ouvir de maneira bem grave ali algo sendo cantado pelo cantor e que não dá pra entender, com ninguém ali sabendo exatamente o que é, até porque realmente não se tratam de palavras, mas sim outros sons feitos pela boca, com algumas pessoas considerando ali até mesmo que pode ser uma forma de cantar tradicional de povos originários da Escócia, que é chamado de Purtiabor, eu não sei falar esse negócio direito, tá? Mas que combina ali letras gaélicas com melodias instrumentais. Porém, também nada confirmado nesse sentido aí, tá?
E assim então ficou no ar aí do que realmente se trata disso. Até porque o próprio David Bowie nunca contou também, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essas músicas e esses idiomas aí cantados por esses artistas, e fala aqui pra mim também qual você achou mais interessante. Aqui nos vai deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!